Glória a Deus, a paz do Senhor Jesus Cristo. Eu sou o Vandério Pinheiro e vamos a mais um vídeo do nosso canal que trará edificação para a sua vida espiritual. Nós iremos falar sobre o seguinte tema: vida conjugal. Qual o meu dever como esposo? Louvado seja Deus. Vamos ler a palavra do nosso Deus, se encontra em Efésios, capítulo 5, o verso 25 ao 29, que nos diz assim: Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para a apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também os maridos devem amar a sua mulher como ao seu próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama. Porque ninguém jamais odiou a sua própria carne, antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo o faz com a igreja. Louvado seja Deus. No vídeo anterior falamos sobre o dever da mulher. E hoje nós iremos falar sobre o dever do esposo. Como que o esposo deve proceder dentro de uma relação conjugal. O apóstolo Paulo, escrevendo à igreja aqui em Éfeso, ele diz: E vós, marido, amai a vossa mulher ou a vossa esposa, como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Então, o amor que nós devemos ter para com a nossa esposa é o amor que Cristo teve para com a igreja. E isso é muito forte, porque Jesus ele amou a igreja a ponto de ir ao Calvário, de entregar a sua própria vida em favor da igreja. E a Bíblia está dizendo que nós, como esposo, devemos amar a nossa esposa da mesma forma como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Então devemos dedicar um amor grandioso para com as nossas esposas, né? Dando a nossa vida, zelando por elas, porque isso é a vontade do nosso Deus. Se nós formos olhar o conteúdo da palavra, nós vamos entender que o marido ele tem o papel de ser esposo, ou seja, o marido, o esposo, o companheiro, ser sacerdote e ser o provedor também do seu lar. Isso a Sagradas Escrituras ela nos ensina. E quando nós mencionamos aqui o texto, eu acho interessante quando a Bíblia diz aqui que ninguém ele odeia o seu próprio corpo, mas antes ama e alimenta e cuida dele. Então, ninguém vai fazer mal para a sua própria carne, para o seu próprio corpo, mas antes cuidar e alimentar para que ele esteja bem. Então, é essa ênfase que o Senhor dá na sua palavra para com o esposo. Nós devemos amar nossa esposa e cuidar dela, e alimentar, e zelar dela, né, para que estejamos no centro da vontade do nosso Deus. O versículo de número 29 nos diz assim, ó: Porque ninguém jamais odiou a sua própria carne, antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo o faz com a igreja. Cristo ele cuida da igreja e alimenta. E assim também é o nosso papel como esposo, como um sacerdote e como um provedor. Como esposo, a Bíblia nos diz lá em Coríntios 7, 1 Coríntios 7, versículo de número 3, que o homem pague à mulher a sua devida benevolência, como também a mulher para com o seu esposo. Então nós devemos pagar a devida benevolência para a nossa mulher, como um marido, como um homem dentro do seu lar. Mas quando nós fazemos menção desta palavra, nós vamos ver aqui em 1 Pedro, o capítulo 3 e o versículo de número 7. 1 Pedro, capítulo de número 3, o versículo de número 7. Versículo poderoso. Diz assim: Maridos, vós igualmente vivei
em algumas traduções diz: coabitai com a sua mulher com entendimento, dando a ela honras como um vaso mais frágil, para que as vossas orações não sejam impedidas. Então a Bíblia diz que nós devemos coabitar com elas com entendimento, dando honra como um vaso mais frágil, para que as nossas orações não sejam impedidas diante de Deus. Então nós devemos ter esse zelo especial para com a nossa esposa, porque ela é um vaso mais frágil. Então devemos ter entendimento até mesmo na hora da relação conjugal, né? Para que as nossas orações não sejam impedidas diante de Deus. Porque se nós fizermos de uma forma que não seja agradável ao Senhor, nós iremos orar, buscar a presença de Deus, mas não alcançaremos resultados. É tão forte assim o zelo e o cuidado que nós devemos ter com as nossas esposas. Então ele cumpre o seu papel como marido, como esposo, como um companheiro dentro do lar, mas também como um sacerdote do lar. E nós sabemos que o ofício de um sacerdote na casa do Senhor é levar a igreja, o seu público, a buscar a presença de Deus. O sacerdote, ele sacrifica pelo povo e ele ensina para ele um caminho. Assim, um homem dentro do lar, mesmo que na igreja ele não exerça nenhum tipo de atividade, não tenha uma posição eclesiástica, porém dentro do seu lar ele é um sacerdote. E como sacerdote ele precisa ser uma referência, ele precisa ser um exemplo, ele precisa conduzir a sua família aos caminhos do Senhor, né? Ensinando-as a sacrificar ao Senhor, ensinando a orar, a buscar a presença de Deus. Esse é o papel de um sacerdote. Então, dentro do lar, nós que somos esposos precisamos, né, fazer com que a vida espiritual, não só da nossa esposa, como também dos filhos, por consequência, seja uma vida abençoada, ensinando o caminho da leitura da palavra, da oração, da importância de buscar a Deus, ensinando a eles tudo que é reto, que é plausível e que é agradável aos olhos do nosso Criador. E ele também tem um papel, né, de ser o provedor do seu lar, né? Foi ortogada ao homem esta responsabilidade. Hoje, né, nessa era moderna que nós vivemos, né, geralmente as mulheres também saem para trabalhar, mas num padrão bíblico nós percebemos que sempre o homem era o provedor do seu lar e a mulher cuidava, né, da sua família, do seu esposo, do seu lar. Então, o homem tem esta incumbência, esta responsabilidade de ser o provedor do seu lar, de sair para batalhar o pão de cada dia, de trazer o seu mantimento para dentro do seu lar em uma forma de estar honrando a sua mulher e dando a ela aquilo que ela precisa, já que nós estamos falando de vida conjugal, porque nós sabemos que esse cuidado também se estende para os nossos filhos. Mas, como o assunto é vida conjugal, nós precisamos, né, ser provedores para poder dar à nossa esposa aquilo que ela necessita para que ela seja feliz. Então, esta é a palavra de Deus para o nosso coração. Então, tanto o marido quanto a mulher, como foi falado no verso anterior, sejam exemplos na presença de Deus. Faça aquilo que é reto, aquilo que é agradável, aquilo que é plausível aos olhos do Senhor. Se cada um de nós, como homem e mulher, venhamos cumprir os nossos papéis, deveres e responsabilidades, teremos um lar abençoado, onde o amor, onde a empatia, onde a reciprocidade, onde a cumplicidade habita. E então eles serão felizes e, por consequência, os seus filhos viverão felizes e crescerão e serão exemplos na presença de Deus e para uma sociedade. Que Deus continue abençoando a tua vida. Medite a cada dia na palavra de Deus e tenha um lar e uma família abençoada. Jesus, visita este lar, visita este marido, visita esta mulher. Meu Deus, que o Senhor possa fazer com que eles possam a cada dia crescer no entendimento e cumprir, meu Pai, o respeito um para com o outro. Meu Deus, vivendo em harmonia
em conformidade com a tua palavra, meu Deus, para que tenha um lar firme e edificado na tua presença. Abençoa agora, Senhor, cada vida conjugal, meu Deus, cada um dos lares, em nome do Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor te abençoe de uma forma toda especial e poderosa. Não esqueça de compartilhar os nossos conteúdos, pois podem edificar muitas vidas. Não esqueça de deixar também o seu like. E se você ainda não é inscrito, inscreva-se em nosso canal. Até o próximo vídeo. Deus te abençoe.